Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindos! Estamos aqui na nossa live, hoje muito feliz de estar aqui com você, na Hipnose Clínica, na nossa clínica. E hoje nós vamos falar sobre o tema, o que é a hipnose transpessoal. Então, fala pra gente aqui, coloca os comentários, o que você sabe sobre hipnose, né? Quais são as dúvidas que você tem sobre hipnose? Comenta aqui com a gente, fala com a gente e nós teremos uma maior alegria e prazer de falar com você. Eu sou Alex Cruanes. E eu sou Patrícia Guimarães. Sou hipnoterapeuta, né? Criador junto com a Patrícia do método de hipnose transpessoal. E estamos aqui hoje para esclarecer o que é essa hipnose transpessoal. Então vamos lá. Tudo começou, olha que interessante, gente. Há exatamente 2 anos atrás, né, eu recebi hoje aqui um lembrete, né, que aqui nesse espaço, né, onde nós trouxemos a nossa clínica, onde nós expandimos a clínica aqui em Arujá, exatamente 2 anos atrás é hoje, por incrível que pareça, né, sincronicidade do destino. Então, há 2 anos atrás, nós inauguramos esse espaço, né, onde uma clínica com 3 salas, onde estávamos crescendo, né, vamos dizer assim, para ajudar muitas pessoas que nos procuram para trabalhar diversas questões. Então, 2 anos atrás, nós estamos aqui ao mesmo dia para poder fazer essa live aqui com você. Boa tarde, José, seja muito bem-vindo. Então, coloca aqui para a gente, né, os seus comentários, as suas perguntas, o que você quer saber sobre a hipnose transpessoal. Então, vamos lá. Então, 2 anos atrás, nós estávamos em expansão. Já tínhamos a clínica, né, há um tempo atrás, e aí nós, de tanto atendermos, temos bastante sucesso, resolvemos expandir aqui com a clínica. E o que aconteceu, né? Nós temos formações em diversas áreas, né, tanto nas áreas da transpessoal, né, que a gente já vai explicar melhor para vocês, quanto da área da hipnose e diversas outras áreas. E aí a gente percebeu que a gente estava fazendo uma forma de fazer hipnose, né, muito própria. Então, nós estávamos desenvolvendo, atendendo as pessoas, ajudando as pessoas no seu processo de transformação e nós percebemos que tínhamos técnicas próprias, que as pessoas estavam tendo resultados fantásticos. A gente comparava isso com alguns colegas, inclusive, a gente percebia o que a gente está fazendo de diferente, né? Porque realmente é diferente. E à medida que a gente foi, né, vivendo esse mundo da hipnose, a gente é convidado, né, para ir no curso de outros colegas e a gente percebeu que realmente a forma que a gente faz hipnose, né, ela é bem diferente. O que tem de diferente nela? Exatamente o transpessoal. E o que é isso? Então, nós percebemos, né, que a hipnose transpessoal ela é uma abordagem terapêutica espiritualista integrativa dentro da hipnose clínica. O que significa isso? Significa que na maioria das abordagens da área da saúde, a maioria delas, elas ignoram um dos aspectos da saúde, que a própria OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, ela define que saúde não é ausência de doenças. Então a OMS vai dizer que saúde é muito mais do que não ter doença, né? Do que eu não estar me sentindo mal. Ela vai dizer que saúde é quando nós temos em equilíbrio a nossa saúde. Sim, claro, física, também a psíquica, mental, emocional, social. Então, quando nós temos em equilíbrio todas essas áreas, isso sim é saúde. E olha que interessante, eles colocam, né, a própria OMS coloca que saúde nós temos uma saúde espiritual. E aí isso, por estar muito no campo das religiões, então a gente tem, às vezes, polaridades. Então, nós vamos entender que uma visão muito religiosa, o que é espiritual, o que é espiritualidade, e uma visão da ciência, por não estudar e não saber que espiritualidade também é ciência, muitas vezes vai negar esse campo e não vai se aprofundar, não vai estudar. E aí nós, por já fazermos e trabalharmos, por sermos transpessoal, né, por atuarmos nessa área da transpessoal, nós já trabalhamos a espiritualidade na clínica há muito tempo. Só que aí nós percebemos que esse foi o grande, não sei se a palavra nem é essa, mas o grande diferencial, né? Nós percebemos que quando a gente
coloca o espiritual, a parte da espiritualidade na clínica, o resultado é muito maior. A brevidade do tempo é muito menor, né? Então, encurta o processo, as pessoas se sentem muito bem, muito rápido, né? Então, o que significa isso? Significa que você, né, como se estiver passando pelo processo, ou como terapeuta que estiver aplicando, você vai trabalhar as dimensões da espiritualidade do ser. Isso é muito gostoso, isso é muito lindo, independente da religião. Então, como assim? E aí, por isso que nós falamos que ela é integrativa, porque nós, através dos estudos científicos que também fizemos, até para não ser considerados, né, ou místicos, ou tá trazendo religião na clínica, então nós estudamos muito, fizemos artigos científicos, né, participamos do primeiro simpósio de hipnose clínica. Para quê? Para mostrar que sim, nós podemos e devemos trabalhar espiritualidade na área da saúde. E não é só a gente que está falando isso. Existem mais de 1000 artigos científicos, gente, que estão mostrando os benefícios quando nós podemos trabalhar a espiritualidade na clínica. E o que significa isso do ponto de vista prático? Vamos lá. 99% da população, isso é dado do IBGE, acredita em alguma coisa. 99%. 90% tem algum tipo de religião. E a minoria das técnicas de saúde trazem isso para o consultório e para a clínica. E então nós percebemos que à medida que você permite, e esse é um dos pontos, tá? Que o cliente, a pessoa possa vivenciar a sua espiritualidade, seja da religião que for, seja ela evangélica, espiritualista, católica, espírita, não importa. Ou mesmo se ela acredita, se ela é uma pessoa que acredita no potencial interno dela, nós acolhemos isso e entendemos a potencialidade que isso traz para o ser humano. Então a hipnose transpessoal, ela vai trabalhar os aspectos da espiritualidade. Além do que a hipnose convencional já trabalha, e nós também trabalhamos, né? Nós vamos além. Nós vamos trabalhar nos aspectos transcendentais, nos aspectos transpessoais do ser. E nós vamos agora explicar um pouquinho como que isso funciona, como que é isso, para que possa ficar mais claro. E a gente está muito feliz aqui de ver que vocês estão com a gente. Vão fazendo perguntas para a gente. A gente vai ter o maior prazer aqui em responder para você, José, né? Para Jana, para Sônia. Sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Então, um dos aspectos, né, que nós desenvolvemos é o seguinte: existe uma linha muito mental na área da hipnose, né? Então, que se acredita que tudo é uma questão da mente. Então, a mente seria o foco de se ter um resultado dentro da hipnose. E ela seria um aspecto do comportamento, né? Quando nós estudamos lá na pós-graduação de hipnose clínica, que hoje também somos professores, nós estudamos a epistemologia da hipnose e descobrimos que a hipnose tem diversas escolas. Ela variou de diversas abordagens, né? Uma delas, ela vem de Tarte, que é a linha que a gente segue, que é a linha da espiritualidade. Da expansão da consciência, né? Exatamente isso. É a linha que vai falar da expansão da consciência. Então nós entendemos que o estado de hipnose é um estado de expansão de consciência. Então por isso, entrar em transe, acessar o estado do transe, que pode ou não levar a pessoa a um estado de expansão de consciência, é o que nós utilizamos na clínica. E nos diversos cursos que fizemos de formação, né, nós sentimos dificuldade de ter uma linha que expandisse a consciência. Nós acabamos desenvolvendo a nossa forma de levar as pessoas ao estado da hipnose para que ela possa vir a expandir a consciência. O que é esse estado de expansão de consciência? Vamos lá. Então, nós estudando, né, a psicanálise estuda isso muito bem, existe uma consciência chamada ego, que é a consciência onde nós da transpessoal chamamos do eu menor. Então, o eu menor é o nosso ego. E o que é esse ego? É o que nos dirige nesse mundo, na terceira dimensão, neste mundo físico, né? Onde nós nos colocamos como pessoas. Então, eu, Alex Cruanes, quando eu falo eu, Alex Cruanes, né? Eu, Patrícia Guimarães, é o nosso eu menor que tá em ação, né? Esse eu, ele tem características e tem finalidades para nos trazer proteção e bem-estar. Então ele vai buscar a autopreservação
Então o meu ego ele vai buscar o quê? Para que eu sempre me mantenha bem, para que ninguém me agrida, para que ninguém me ofenda, eu vou me defender, eu vou me preservar. E mais do que isso, ele quer se desenvolver também, ele quer evoluir. Então eu vou evoluir, eu vou começar a me colocar uma roupa bacana, eu vou buscar segurança, ter uma casa legal, ter um carro bacana, vou buscar profissionalmente me destacar. Então tudo isso é um movimento do ego. Mas perceba, eu não estou falando aqui que o ego é ruim, muito pelo contrário, né? Quando a gente aprofunda nos estudos, né, amor? Dos estudos da consciência, da psique e da mente, nós percebemos que muitas patologias e doenças, inclusive, elas existem porque o ego está fragilizado. Então a pessoa está, né, a Patrícia atende muito, né, amor? Pessoas com baixa autoestima, pessoas estão se sentindo menos, estão se sentindo menor, inferior. O ego está começando a se desestruturar. Então sim, nós vamos trabalhar nessa estrutura do ego, para fazer com que a pessoa se traga autoempoderamento, bem-estar, felicidade, se sinta bem com ela mesma. Então isso é muito importante. Então esta é a consciência que a gente chama consciência ordinária. A gente vive nessa consciência. Sim. Nós vivemos na consciência do ego, né? A gente está aqui no dia a dia suprindo essas necessidades do ego. E está lindo e maravilhoso. E se todo mundo tivesse com o ego em equilíbrio, o mundo já seria muito melhor. Mas, né, estudando a transpessoal e atendendo clinicamente, o que nós percebemos? Que muitas necessidades estão além do eu menor, do ego. Então, muitas demandas que vêm na clínica, né? Nós estamos vendo agora um tempo de pandemia, gente. Muitas pessoas estão adoecendo, estão morrendo. Né? A Patrícia vai lançar essa semana no nosso canal. Entra aí no nosso canal, quem não está ainda, né? O Hipnose Transpessoal. Ela vai falar exatamente sobre o luto. Ela vai trazer essa semana ou semana que vem? Eu acho que na próxima. Na próxima semana, né? Então, na semana que vem... Essa semana acho que é um vídeo meu que vai entrar no ar. Semana que vem ela vai trazer um vídeo falando sobre o processo do luto. Então, eu estou me desenvolvendo, me torno um ser humano legal, né? Chego no topo, a gente estuda os níveis, né, da pirâmide de Maslow, cheguei no máximo. E aí a pessoa ela percebe o quê? Que às vezes falta algo. Falta algo, né? Que às vezes ela pode vir a adoecer, ela pode vir a ter uma falta. Então nós percebemos que existem necessidades que são transpessoais, que vão além do meu eu menor, além do meu ego. Então, quando essas necessidades não são atendidas e são ignoradas, o ser humano, o que acontece? Entra em desequilíbrio, né? Porque a gente são necessidades inerentes ao ser humano, não só as do ego, mas necessidades emocionais, necessidade de equilíbrio, né? E de buscar algo além, a mais, que é a nossa busca pela evolução, né? Pela transformação. O que a expansão da consciência permite, que a gente consegue isso em alguns momentos da nossa vida. Por exemplo, quem tem uma religião, muitas vezes está num culto religioso, muitas vezes você tem esse processo de expansão da consciência, como se você conseguisse conectar com algo além de você, do seu eu menor, né? Que você busca essas informações para organizar a sua vida em algum aspecto, em algo que está em desequilíbrio, né? Exatamente. A Dani coloca aqui, a Pri também, né? Realmente é muito interessante, porque é difícil a gente ver as pessoas estudando, né, essa área. Então realmente é demais, a gente realmente ama o que a gente faz, tá? Ela fez uma pergunta ali, a depressão pode estar aliada a essa falta? Sim. Sim, Priscila. Sim, a gente vai abordar um pouquinho mais aqui. A gente percebe bastante que a depressão tá ligada a um vazio existencial, a busca de algo para se preencher, que a vida pode parecer que está tudo normal, né? Que está tudo tranquilo, tanto no trabalho, na família, mas existe algo dentro que está ali pulsando por ser preenchido, né? E aí essa busca que às vezes a pessoa não sabe o que é, e aí ela vai entrando nessa tristeza profunda até cair numa depressão. E sim, pode estar relacionado, sim. Exatamente. Por que pode estar relacionado? A gente sempre traz, gente, a parte prática. Nós somos muito práticos, né? Por isso que a gente escolheu a hipnose clínica, porque a hipnose clínica é muito prática. Em poucas sessões, em poucos encontros, por mergulharmos no nosso eu interior, por buscarmos respostas, e mais do que buscar respostas, nós vamos encontrar as causas emocionais
relacionadas muitas vezes à depressão, muitas vezes ao pânico, muitas vezes a outras fobias. Então nós vamos além do que está aparente. E aí por isso que a Patrícia falou que sim. Por quê? Porque um dos fundamentos da hipnose transpessoal é que nós não tratamos o efeito, né? Então que essa pessoa vem aqui e fala assim, Alex, você vai tratar a minha depressão? Você vai resolver, eu vou acabar, eu nunca mais vou ter depressão? Em primeiro momento, eu diria assim, não é isso que a gente vai trabalhar. Nós vamos buscar as profundezas, as raízes, o que está além do que o seu psiquiatra está te falando, o que está além daquilo que está se manifestando no nosso mundo aqui do ego, mas que está em níveis superiores da consciência. E por isso que a gente expande a consciência, por isso que a gente mergulha no mundo interior e normalmente nós vamos encontrar num passado, nós vamos encontrar, né, na nossa infância, muitas vezes até na vida intrauterina, gente, traumas. Às vezes isso vem até de antepassados, né? Existem teorias que chamam isso de vidas passadas. Hoje a epigenética, né, uma área da ciência muito estudada agora, está falando que nós trazemos traumas no nosso genoma, gente. A gente traz no nosso DNA traumas de antepassados. Então pode estar relacionado com todo um passado que quando um profissional hábil, né, um técnico que sabe o que está fazendo, ele consegue, com a ferramenta ideal, sim, ele encontra aquela causa, trabalha na causa, e aí, como a Patrícia falou, né, o que a gente trabalha? A manifestação simbólica da doença. Então a gente não olha, né, para depressão, né? A gente olha o que essa depressão está querendo dizer para o organismo. Então é a intenção positiva, é a metáfora por detrás do sintoma. E com esse olhar, com o olhar da mente subconsciente, com o olhar do que está além da consciência, nós vamos juntos com o nosso cliente, paciente, nós vamos mergulhando, né, nas profundezas do seu eu interior, buscando entendimento, buscando aprendizado, e aí sim a dor tende a eliminar. Então a gente, diferente de querer buscar um anestésico, para que a gente possa aliviar a dor ali num momento inicial, no primeiro instante, claro que a gente tem técnica para isso, e dependendo da questão é importante assim fazer, mas a gente quer ir além. Então se vocês depois olharem... na causa, né? Buscar as causas. A gente busca as causas da dor emocional, né? A gente entende que a dor, ela é um caminho, né? A dor como caminho para encontrar a solução de algo que está doendo lá dentro, né? Então a dor vem para despertar. Às vezes eu até conto metáfora para os meus clientes, né? Existe uma doença, não vou lembrar o nome, que você não sente dor. Então se você tiver ali com a mão em cima do fogo aceso, começa a queimar a tua mão e você não sente. Então, isso é bom ou ruim, né? Então, nesse quesito é bom sentir dor, porque ela é um perceptivo de que algo ruim está acontecendo na tua vida, que algo precisa ser mudado, né? Então é nesse sentido que a gente entende, no âmbito geral, a dor emocional que a gente sente, né? Ela sempre é o caminho para mostrar, por exemplo, a depressão, que é esse vazio, essa tristeza, essa angústia, é o caminho para mostrar pra gente que tem algo real, que não está correto em nossa vida, que precisa ser corrigido. O curso da nossa vida, o caminho, a direção, uma emoção, uma sensação, ou um caminho mesmo, uma direção profissional que precisa ser alterada, o algo a mais, que é esse espiritual que a gente mencionou, né? Buscar algo além, né, do meu eu, do meu ego, para poder trazer equilíbrio, né, o sentido para a vida. Então, essa é a forma como nós gostamos e trabalhamos com a hipnose transpessoal, né? Exatamente. A Priscila fez uma pergunta bem legal, né? Se ela é algum tipo de medicina alternativa, né, como o Reiki, ela é uma medicina alternativa. Desculpa, o termo não é alternativa, é integrativa. Então, a gente até corrige, por quê? Porque a alternativa seria uma alternativa em relação à medicina tradicional. Então, não, ela é integrativa. Por quê? Porque a gente integra a medicina convencional. O Reiki, por exemplo, ele pode ser utilizado durante uma hipnose transpessoal, porque nós integramos outras técnicas, outras visões dentro do nosso método. Por exemplo, eu e a Patrícia, nós somos reikianos também, só que nós vamos integrar o Reiki como outras técnicas que são auxiliares para que possam trazer maiores benefícios para aqueles que procuram.
Então, hoje a própria medicina tradicional, ela está defendendo muito as práticas integrativas, né? Por quê? Porque a gente vai somando, né? Então você, por exemplo, a pessoa vem com depressão, a patologia da depressão, na CID, que coloca a doença como depressão, ela tem que ser tratada por um psiquiatra, sempre, porque ele é o profissional que vai tratar a depressão. Porém, nós vamos ter uma visão transcendente. Nós vamos olhar para aquilo que eu já falei, o que pode estar além que os olhos da medicina empirista, que está olhando, observando os efeitos, observando os fatos, nós vamos olhar o que está além dos efeitos. Nós vamos buscar essas causas emocionais. E depois vocês podem ver, né, dentro do nosso, por exemplo, YouTube, diversos depoimentos de clientes nossos que vieram com queixas como a depressão, como o pânico, e eles relatam que às vezes em poucos encontros, claro, sempre é um processo que tem começo, meio e fim, e esse é um dos pilares também da hipnose transpessoal, mesmo sendo rápido, se a gente comparar com técnicas mais tradicionais, ela é um processo. Então a gente vai mergulhar dentro do mundo íntimo das pessoas e aí sim, para que ela mesma busque sua autorresolução e possa sair desse processo se sentindo plena e feliz. Nós sempre nos colocamos, gente, como guias, né? Guias para o processo de autotransformação da pessoa. Então nós não falamos que curamos ninguém, nós guiamos as pessoas para os seus processos de autocura. Isso faz toda a diferença. Aí alguém pode falar assim, Alex, então vocês estão dizendo, né, então que vocês não fazem nada? Não, diferente de alguns profissionais que de repente dão um mapa e tá tudo bem, não estou falando mal, mas e falam, olha, segue sozinho, não é isso. Nós guiamos a pessoa, porque nós conhecemos os caminhos e os meandros da mente, das emoções e guiamos ela para o seu processo de autotransformação e autodesenvolvimento dentro da hipnose transpessoal. E por que a gente consegue tudo isso, né? Por quê? Porque a gente trabalha em outros níveis. Então existe esse nível do eu menor, como a gente estava falando, mas também existe, gente, uma consciência dentro de nós chamada por alguns de eu superior. Outros vão chamar isso de eu crístico, alguns vão chamar de self, outros vão chamar de alma. Então existem vários termos para mostrar que existe uma consciência que é superior à consciência menor, do ego. Então existe uma consciência que ela não está aparente. Quem está aparente é o Alex Cruanes, Patrícia Guimarães, né? A Priscila, que está aqui com a gente, todos vocês estão aqui. Esse é o ego, é o eu menor. Então, quando eu estou olhando com o prisma do eu menor, então olhando com o prisma do eu menor, esse eu menor, ele julga, ele analisa. Provavelmente, tudo isso que a gente está falando, vocês estão analisando, sim, vocês estão racionalizando, vocês estão refletindo. Alguns de vocês falam, nossa, muito legal, muito interessante isso. Outros talvez não colocaram, né? Mas talvez assim, meu, estranho esse negócio que eles estão falando. Esse é o papel do ego. E que bom que é assim. Porque se a gente não tivesse isso, nós poderíamos ter uma doença chamada por esquizofrenia, que é uma pessoa que ela rompeu as barreiras do ego. Ela é uma patologia, uma doença. Então esse é o papel do ego. Só que olha que interessante, como é que eu vou acessar essa consciência superior? Eu preciso relaxar, permitir expandir a minha consciência, entrar dentro das minhas profundezas, buscar esse eu superior que está dentro de mim e deixar de trazer respostas. E através das técnicas que desenvolvemos, por exemplo, nós ajudamos as pessoas a buscar essa autorresposta, autorresolução para todas as suas questões, para tudo o que aconteceu. Vou dar um exemplo para vocês, né? É mais ou menos o que uns 2 anos atrás também, né? Sim. Eu tava tudo bem na minha vida, gente. Eu tinha acabado de montar a clínica, tava tudo legal, né? A nova clínica, né? Com um espaço super bacana aqui em Arujá, tudo dando certo. A gente já estava fazendo os cursos, né? As formações, super empolgado, mas eu estava me sentindo insatisfeito. Tava vindo uma insatisfação dentro de mim. E eu assim, caramba, meu, mas por que eu tô insatisfeito? Eu tô feliz, tô casado com essa mulher linda e maravilhosa aqui que está do meu lado, né? Tô vivendo minha missão de vida, né? Como hipnoterapeuta, que outra hora eu conto uma outra história para vocês sobre o que me fez chegar aqui, mas naquele momento eu estava tudo bem na minha vida, né? Eu já tinha passado, né, o portal da barreira de sair de um empresário, né, que estava infeliz e depressivo e me tornei um hipnoterapeuta feliz, vivendo minha missão, estava tudo certo, mas eu estava sentindo uma insatisfação. E aí, ainda bem, né, que eu fui sábio nessa hora, né?
e que busquei ajuda, né? E eu falei, bem, que técnica eu vou procurar terapêutica? Tem um monte de amigo terapeuta, né? Um monte. A gente faz um monte de curso, gente. A gente dá curso de hipnose transpessoal. Aí, falei, já sei, vou procurar uma que está bem pertinho de mim. Procurei a Patrícia, minha esposa, e enfim, e ela começou um processo comigo. Olha que interessante. Mesmo eu sabendo tudo de hipnose, mesmo eu entendendo tudo sobre isso, eu estava me sentindo perdido, eu estava com uma emoção aparente que estava me trazendo um descontentamento e eu sei que se eu ficasse muito tempo com isso poderia virar uma doença. Então eu vim num momento, no começo, vamos dizer assim, procurei a Patrícia, né? Procurei a Patrícia, ficou até engraçado, né, gente? Bati na porta aqui do lado, você tá com a agenda vazia, dá pra você me atender? Expliquei para ela, né? Enfim, fiz o processo com ela. E sabe o que aconteceu, gente? Durante esse processo, o meu eu superior, essa consciência dentro de mim, me deu uma prancha de surf. Me deu uma prancha de surf, que naquele momento, naquele contexto, o meu eu menor não entendeu nada. Falou, você tá doido? Não, eu, gente, entendo tudo isso aqui. Na hora fica assim, não, devo estar viajando, né? Devo estar tendo alucinação. Como uma prancha de surf, eu moro em Arujá, 1h30 da praia. Até então nem sabia quanto tempo que era, longe pra caramba da praia. Cara, não tenho casa na praia. Meu, como surf? Você tá maluco? Aí volto, né, da sessão, talvez a parte melhor do que eu, e aí de repente eu falo, pô, acho que entendi, acho que ele tá querendo que eu faça um esporte, né? Já sei, vou comprar uma bicicleta, vou andar de bike, porque tá super em alta, né, andar de bike e tal. E aí tem um grupo aqui que eu conheço que vai nas montanhas, eu acho super legal também as bikes. E aí a Patrícia olhou pra mim, falou, ele te deu uma bike, né? Ou te deu uma prancha de surf? Com as técnicas dela, que ela sabe utilizar muito bem, ela fez eu perceber. Tá bom, vou atrás. Meu eu menor, meu ego meio ressabiado, desconfiado. Como assim? Depois, se vocês puderem, entrem no meu perfil, o perfil da Hipnose Clinic, vocês vão ver eu surfando num tubo, gente, numa onda gigante. Eu dentro de um tubo maravilhoso. Até faz semanas que eu peguei essa onda, eu tive a sorte do fotógrafo me fotografar. Então, 2 anos depois, eu posso dizer para vocês que foi uma consagração estar naquele tubo, porque é um processo que eu fui fazer aula, eu fui melhorar meu desempenho físico, fazer um monte de coisa, é um esporte super difícil, enfim. E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou muito satisfeito. Toda semana eu vou para a praia, existem praias, fiquem tranquilos porque tem praias que estão liberando surf, tá, gente? Só por isso que eu estou indo, fiquei muito tempo sem surfar, mas eu tô surfando. Então, gente, isso é o eu superior. É uma consciência que sabe o que é melhor pra gente. Sabe o caminho, né? Sabe as direções, sabe o que a gente precisa fazer para encontrar a nossa felicidade. Qual é o nosso propósito, para que eu vim, o porquê que eu tô sentindo esse vazio e como eu faço para preenchê-lo. Então, ele tem as respostas, né? Essa sabedoria interna que mora dentro da gente, que se conecta com a conexão lá do alto, a conexão do eu maior, nosso eu maior, com essa conexão divina, ela acessa toda essa sabedoria e aí a gente consegue fluir, né? Tanto que no caso do Alex, ele estava sentindo ali um vazio que ele precisava do quê? Colocar prazer, né? Num hobby, no cotidiano, porque a gente precisa estar com todas as áreas da nossa vida em equilíbrio, né? Estava muito focado no profissional. Muito focado no profissional, então a gente precisa estar equilibrado, profissional, relacionamento, a parte religiosa, né? Para quem acredita, de amigos também, que é o social, né? E o hobby, momento seu com você mesmo, né? Então, é importante estar tudo isso em equilíbrio. E o foco isso aqui estava sendo esquecido, né? E então é muito interessante, porque a gente descobre coisas que a gente nem imaginava, né? E o eu superior, ele te dá o caminho, a direção. Então, a gente utiliza muito a expansão da consciência, porque a gente gosta dessa linha, por isso a gente desenvolveu até uma indução específica. Nós desenvolvemos uma indução, que é a indução da hipnose transpessoal, que desenvolvemos aqui para a clínica, que é a forma que a gente trabalha, a gente leva para os nossos alunos, né? Que permite que o cliente ele entre num processo de relaxamento, de confiança e segurança, que ele se permita expandir a consciência e que ele consiga acessar esses conteúdos que estão dentro da mente subconsciente dele, né? Onde estão todas as respostas, direções, onde está, vamos dizer assim, a bússola que mostra qual é o caminho, né? Às vezes eu menciono que é como se a gente estivesse, às vezes, né, dentro de um labirinto. Por mais que você conheça todas as técnicas, sozinho você não consegue achar a solução, porque você está dentro de um labirinto. Quando eu estou no meio do olho do furacão, eu não consigo achar a saída. Então, o terapeuta, o que ele é?
ele é o que está lá em cima, que já passou por aquele labirinto, que já viveu essas dores, ou com ele mesmo levando algum cliente por esse caminho, nesse labirinto. Então ele tem a trajetória, né, memorizada, e ele consegue te guiar. Então ele falando lá para você, direita, esquerda, segue em frente, a próxima você vai virar à direita, e assim ele te ajuda a sair de dentro do labirinto. Então muitas vezes a gente não consegue visualizar, mas o terapeuta, ele consegue te ajudar nesse processo, ele consegue ser o guia, como o Alex mencionou, né? O guia que vai te ajudar a sair do meio desse olho do furacão, desse labirinto, né? Exatamente. E o que é mais lindo, gente, dessa consciência do eu superior, e esse talvez seja um dos grandes diferenciais que nós trazemos aqui para poder agregar nas técnicas integrativas, né? Nas técnicas de terapia, é porque muitas pessoas, porque eu estou no meu eu não consigo ver nessa dimensão. No meu estado de vigília, no estado, né, do ego, eu não vejo, porque eu estou no controle, no comando. Só que esse eu superior, ele tá mais expandido, ele está nas profundezas. Então quando eu permito, e meu ego, e acho que ninguém fez essa pergunta aí, mas eu já vou responder. Mas eu vou sair do controle entrando nesse transe da hipnose transpessoal? Não. O ego está sempre presente, observando e no controle, nas rédeas. Ele afrouxa as rédeas, mas está segurando a rédea. Se ele sentir algum tipo de desconforto, ele puxa de novo. Ele está no controle, mas ele permite porque é gostoso, é agradável, faz bem, você sente um extremo relaxamento. Você, toda vez que a pessoa sai de uma sessão, ela sai sentindo 10 vezes melhor. E aí sim, esse eu superior, ele vai emergindo, ele vai se mostrando. E claro, né, que com a ajuda de um profissional do lado, a gente consegue guiar, porque a gente atendeu centenas de pessoas e a gente sabe como facilitar esse processo. E aí, de repente, tudo vem à tona. E essa sabedoria que está conectada, olha que interessante, com uma terceira consciência, que é a consciência do todo, que é a consciência do universo. Alguns vão chamar isso de Deus, gente. Então esse eu superior está conectado com a sabedoria do inconsciente coletivo, do campo morfogenético. São termos que a gente também consegue falar da mesma coisa. E essa consciência de Deus, do todo, quando falta a resposta no processo, quando às vezes a gente está numa encruzilhada, por exemplo, né, mulheres que passaram por abusos sexuais, tanto na infância ou na vida adulta, algo extremamente difícil de você acessar, porque o ego está querendo defender, proteger, ele não quer acessar essa dor, ele não quer entrar em contato com isso, a gente vai recalcar, a gente vai esconder, vamos colocar debaixo do tapete, porque dói demais. Então, quando a gente traz essas consciências superiores para trabalhar no processo, é lindo. É lindo porque a pessoa consegue ressignificar essa dor, ela consegue eliminar o trauma, eliminar a dor e trazer o aprendizado, mas nunca mais sentindo aquela dor daquele abuso, né? A Patrícia atende muito mulheres, né? Então trabalha muito, gente. Homens também passam, assim, a gente tem, enfim. Então a gente está trazendo esses conceitos para vocês perceberem que não é só um conceito filosófico, né? Não é só um conceito, quer dizer, nem é um conceito religioso, mas não é um conceito espiritualista por si só, que eu gosto ou não gosto. É clínico, gente. Isso nos ajuda a transformar a nossa vida, a eliminar dores, a mostrar direções de futuro. No meu caso, por exemplo, não tinha nada que estava me atrapalhando naquele momento de vida, mas também eu poderia seguir minha vida naquele caminho, legal, mas faltava algo. E eu encontrei esse algo acessando essas dimensões superiores. Se fosse uma hipnose convencional, eu não teria acessado nesse nível que eu acessei na hipnose. E aí a Priscila faz uma pergunta, né? Nesse caso pode ser feito com parentes, amigos, na psicologia. O que acontece, Pri? Eu posso dizer para você o seguinte. No nosso processo, a gente faz uma sessão que a gente chama de avaliação. Então a gente sempre avalia a pessoa, claro que existe um porquê avaliar, né? Então a gente avalia um monte de questões, seria uma anamnese, né? Só que é uma anamnese focada em alguns pontos que a hipnose transpessoal trabalha. Um deles por exemplo, eu atendo muitos parentes, tendo prima, tia, todo mundo quer fazer comigo. Mas teve um caso que eu atendi a minha irmã, não vou contar aqui o que foi, é claro, e aquele tema tinha um pouco a ver comigo.
E quando eu atendi isso, aquilo acabou me fazendo mal, eu precisei recorrer à minha hiper mega hipnoterapeuta para trabalhar para eu ficar bem. Mas na grande maioria dos casos, tá? Sim, a gente trabalha porque a pessoa vai buscar respostas dentro dela mesma. Tá? Então, como a gente vai ser um guia para o processo de autoconhecimento, autotransformação e autocura, a gente consegue se blindar. É claro que tem casos muito específicos, né? Que, enfim... Talvez a gente vai ponderando, né? Você vai percebendo, esse tema é um tema muito delicado, talvez eu não seja a pessoa mais indicada para poder conduzir esse processo, mas eu conheço um amigo, um outro terapeuta que confia e a gente conduz, né? A maioria dos... Exatamente. Nós dois, a gente passa muito quando eu preciso de algo, sentir uma emoção, porque a gente está sempre se trabalhando. A nossa busca é se autodesenvolver, né? Se autotransformar a cada dia e buscando se tornar uma pessoa melhor, né? Então a gente está sempre olhando para as nossas sombras, para aquilo que desperta dentro de nós que precisa ser modificado. Então muitas coisas, com certeza, eu encontro no Alex, como ele encontra em mim, o apoio para poder trabalhar, porque a gente acredita na técnica que a gente possui, né? A gente acredita muito. Então é difícil às vezes a gente passar em outras técnicas que a gente fala, não. Tá faltando alguma coisa. Entrar em transe, acessar o processo de expansão da consciência, trabalhar a espiritualidade, tudo que a gente acredita, né? Que a gente vê os grandes resultados que a gente tem, porque a gente acredita muito, né? A gente ama muito o que a gente faz. Então a gente acaba trocando. Mas quando é um tema delicado, e é mais do que acreditar, né? A gente vê o resultado. Vê o resultado. Porque assim, a gente acredita porque a gente sabe que é fantástico. Porque de verdade está transformando vidas, né? A gente vive nossa missão de vida fazendo isso. Né? Eu rapidamente vou dizer aqui, eu tinha uma empresa, né, junto com meu pai e estava indo muito bem, estava indo tudo maravilhoso. Né? Mas a minha alma terapeuta chorou, clamou, se adoeceu, ficou triste. E eu peguei uma depressão, estando tudo bem financeiramente, eu trocava de carro direto, viajava, morava bem, estava tudo maravilhoso para o mundo do ego, né? Cheguei no topo da pirâmide, óbvio, para mim, para minhas necessidades, cheguei, estava tudo ótimo, poderia viver a vida daquele jeito, mas a minha alma terapeuta, é assim que a gente coloca. Então, quem tiver aqui e sentir essa alma terapeuta, coloca aí, #alma terapeuta, quem sente essa alma terapeuta. Então a gente tem uma alma terapeuta que busca viver o propósito, viver o que a nossa missão da nossa vida. E eu entrei numa dor gigante e a depressão, e perguntaram de depressão ali, para mim o que foi? Foi um chamado da minha alma. A minha alma adoeceu, a minha alma chorou, a minha alma ficou triste e eu comecei a querer calar a voz da minha alma. Olha que interessante, gente. Nem em terapia eu acreditava, porque eu trazia crenças, né, que vinham lá da minha ancestralidade, que viviam falando na minha cabeça, né? Hoje eu entendo que são as frases repetidas muitas vezes na infância que geram crenças que não são nossas, que são de outras pessoas. Eu tinha crenças que eu acreditava que era bobagem e outras coisas mais. E aí eu tentei enfrentar a depressão e aí veio o pânico, né, que me paralisou, que me fez, não tinha mais para onde ir. E aí eu busco o meu processo, eu me descubro que eu tinha um buraco gigante dentro de mim. Percebe que eu estou falando em metáforas, né? Que a mensagem da mente subconsciente ela é metafórica. Então eu tinha um buraco gigante, eu tinha uma alma terapeuta chorosa, triste, adoecendo, me pedindo transformação, tanto na minha vida, quanto para que depois eu pudesse levar para a vida das pessoas. E aí foi um processo, gente. Um processo onde eu sou muito grato por fazer o que eu faço, por viver minha missão de vida, por viver meu propósito, por ajudar as pessoas nos seus processos de autotransformação, né? E hoje, né, a gente tem também um propósito de ensinar pessoas para poder, porque a gente percebeu o quê? Né? Que a gente criou um método, que a gente criou técnicas, que a gente criou uma forma que a gente replicava para os nossos clientes. Claro que tem uma pegada personalizada, que nessa avaliação a gente vai avaliar, é realmente personalizado, mas sim tem um método. E aí a gente vai fazer a pós-graduação em hipnose clínica, né? Nos tornamos um dos poucas pessoas formadas em hipnose clínica. E o que a gente descobriu? E aí a gente contestou, né, no final com o TCC, a gente forma esse método chamado hipnose transpessoal, onde a gente está aqui dizendo todos não, porque o tempo não vai permitir, mas alguns dos fundamentos, o que a gente vem fazendo
porque aí a gente percebeu que a nossa missão estava já pequena na clínica. Sim, a gente atende em Arujá, Mogi, Tatuapé, a gente se desloca, somos 2, mas a gente percebeu, é pouco, isso precisa ir para muitas pessoas. Né? A gente consegue transformar centenas... de transformação, né? Exatamente. Porque como a gente sente a transformação dos nossos clientes, a gente acredita que é uma ferramenta que tem um poder que pode ajudar muito a outros terapeutas a transformar outras vidas, né? E num processo curto, né? Uma terapia hiper breve, né? Porque em poucos encontros, em poucas sessões, né? Vamos chamar assim, com o nome que cada terapeuta gosta de dar, a gente consegue fazer uma transformação profunda, né? E não superficial, trabalhando na causa, né? Porque dos cursos que a gente foi fazendo e nós dois trocando, a gente gosta muito de estudar, e nas trocas, conversando, fazendo nos nossos clientes, a gente percebia que tinha um diferencial ali na forma como a gente trabalhava. Não era uma hipnose pura, como também não era só transpessoal, como também não era só outros cursos que a gente fez, PNL, enfim, né, que a gente é Master em PNL, e outros cursos que a gente fez, um monte, Enneagrama, enfim, vários. A gente conseguiu perceber que a gente tinha uma forma, um processo, né, único ali de trabalhar, que a gente gosta muito, porque a gente vê muito resultado nos nossos clientes, né, então isso traz muito prazer para a vida, né? Uma felicidade imensa quando a gente sente que o cliente chegou de um estado, que ele dá uma nota ali de 0 a 10, ele dá uma nota que ele está no 1, no 0, e quando ele sai, você pergunta, como você está se sentindo agora? Eu estou me sentindo 10, minha vida mudou. E muda em vários aspectos, né? Que quando a gente muda a gente muda todo o contexto em volta, exatamente, né? Todos os familiares, relacionamentos em volta, porque tudo muda, né? Quando eu mudo, o mundo muda. E realmente é assim, né? A gente percebe isso na prática, né? Quando a gente está atendendo nossos clientes. Então, assim, a gente sente que vive a missão, né? Que cada um teve um despertar. O Alex, né? A gente foi junto nessa caminhada, mas ele teve o despertar dele de uma forma, eu tive o meu de outra, né? Eu fui fazer meus processos porque eu estava bem também, né? Vindo do mundo corporativo, eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, gostava muito do que eu fazia, mas senti um vazio. Eu fui fazer um curso para poder trabalhar como hairstylist, porque eu também falei, eu acho que eu gosto dessa área da beleza, e ali eu percebia que eu gostava de conversar com os clientes, atendia só uma, para poder ter uma troca, e aí comecei a fazer os cursos, eu fui despertando, eu falei, não, aí chegou um momento que eu tive que fazer a transição, né, encerrar um ciclo para iniciar outro, que realmente era o meu chamado, né, como o Alex mencionou, a gente sente a dor, né, quando a gente fala que o terapeuta, ele tem um despertar, todo terapeuta tem um despertar, né, tem um momento que cai a ficha e fala, não dá mais, e eu no meu processo de transpessoal, quando eu fiz o meu curso, né, foi 1 ano e meio de curso, e chegou num momento que eu falei, e agora? Agora não dá mais para voltar, a única coisa que eu penso daqui para frente é me tornar um terapeuta, não dá mais para ser outra coisa, não concebo mais. E aí é onde eu tive o despertar, me emocionei e consegui perceber que eu precisava trilhar um novo caminho. Então eu acho que todos nós temos, né, um dia que dá um start. E principalmente eu falo muito dos terapeutas, que eu tenho muitos colegas terapeutas, a gente estuda muito sobre essa área, a gente percebe, teve um dia que cai a ficha, você fala, não dá mais, agora eu preciso fazer isso. E aí a gente precisa de recursos, a gente precisa de segurança para poder mudar de profissão, para fazer a transição, a gente precisa se sentir seguro na hora de atender o cliente, precisa ser seguro que vai trazer um resultado positivo, porque o terapeuta ele se cobra muito, porque ele quer muito trazer um resultado positivo para o cliente, né? Ele quer muito que o cliente saia dali melhor do que chegou. Então tem todo um processo que a gente precisa de base para tudo isso. Então por isso que a gente busca sempre estar estudando, evoluindo e se transformando, e a gente entendeu que a gente tinha um processo que consegue trazer essa segurança na hora de atender, de colocar o cliente em transe, né? Segurança na hora de fazer os processos, de aplicar as técnicas no cliente, que ele sempre vai sair dali em cada sessão, né, um pouco melhor do que ele chegou, até o final do processo, que ele sai muito melhor do que ele entrou na tua clínica no primeiro dia, né. Então a gente percebeu que a gente tinha um modelo de negócio ali direitinho, redondo, né, que foi sendo ajustado com a quantidade de cliente que a gente estava atendendo, né, e que estava trazendo muitos resultados positivos. E aí a gente percebeu que tinha essa necessidade de levar para mais terapeutas para fazer aquilo que a gente faz hoje, né? E é isso, gente. E assim, né, é muito satisfatório, né? Não tem preço quando você vê a pessoa, como a Patrícia falou,
entrando, né, em condições, por exemplo, pessoas que tentaram se matar e com ideação suicida e às vezes, né, muitos estados assim, totalmente todo mundo em alerta, porque o risco é muito alto e de repente você vê a pessoa, né, sabe, dando um depoimento para você, dizendo que, sei lá, que salvou a vida dela. A gente nem considera que foi a gente que salvou, foi ela mesmo que salvou a vida dela. Na verdade, já que eu toquei nesse tema, a gente percebe que a pessoa que pensa em tirar a própria vida, ela não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor que está dentro dela. E às vezes ela não está vendo, enxergando saídas e está achando que tirar a vida vai eliminar a dor, mas não vai. Né? A consciência transpessoal, e é isso que a gente aborda, a gente sabe que a consciência ela pré-existe, ela existe após, né? E enfim, depois em uma outra live a gente fala melhor sobre isso. Então a consciência ela continua, ela não morre. E então a dor continua. Agora o que dá para fazer? Dá para eliminar a dor, dá para tirar essa dor que está dentro de você, né? Se você estiver sentindo alguma dor, dá para você eliminar essa dor e seguir em frente em busca do seu caminho, da sua trajetória de vida e ser feliz. Ser feliz é possível, sim, é. Nós temos uma ciência hoje que estuda a psicologia positiva, ela estuda a felicidade. Então a felicidade não é mais utopia, a felicidade é ciência. E existem pessoas que são felizes, pessoas que não são felizes. Nós também estudamos a psicologia positiva, né? E aí, então, quando a gente pega pessoas que vêm na clínica nesse estado, gente, ou com depressão, ou com pânico, ou seja lá o tema que veio, mas ela entra e sai num outro estado, isso não tem preço, isso engrandece o nosso coração e a gente fica muito feliz, né? Então esse é o movimento da hipnose transpessoal. E o que a gente percebeu? Nós percebemos que dá para expandir mais, que dá para entregar mais, que dá para trabalhar, dá para você saber, entender, conhecer, vivenciar na sua vida, né, as técnicas, as ferramentas, que você pode trabalhar o transcendente que habita dentro de você. Nós ficamos por 60 dias, né, fazendo uma que a gente chamou de oração meditativa, todos os dias, gente, de segunda a segunda, né, nesse momento de pandemia, trabalhando, claro, não era uma hipnose transpessoal, porque não dava, mas a gente trabalhou, né, aspectos do transcendente, aspectos da hipnose transpessoal, para que as pessoas pudessem, que a gente sabia, né, a Fiocruz trouxe um dado alarmante. Ela está dizendo que de 30% a 50% das pessoas, olha o número, gente, 30% a 50% das pessoas, elas vão ter algum tipo de transtorno psicológico, agora e pós-pandemia. É muita gente. E isso, gente, é alarmante demais, porque não vai ter profissional suficiente para trabalhar com esse mundo de pessoas que o mundo vai precisar a partir de agora. Então a gente sentiu um chamado maior, por isso que a gente está fazendo essa live, por isso que a gente vai começar a fazer live toda semana, 2 vezes por semana. A gente vai estar entregando vídeo, conteúdo. Nós estamos no Telegram, gente. No Telegram a gente vai entregar muita coisa. Nós vamos entregar as orações meditativas, vamos entregar muita coisa. Nós vamos entregar o resumo de cada live para vocês, né? Toda um dia ou 2 no máximo, depois da nossa live, para que você possa ir absorvendo esse conhecimento, esses conceitos, para que você possa ir trabalhando. Primeiro, a gente tem que entender mesmo que isso é real, isso existe. E hoje nós estamos aqui, né, nós estamos escrevendo um livro que em breve vai estar sendo publicado, mostrando, né, o trabalho científico da Patrícia é maravilhoso. Ela mostrou empiricamente resultados fantásticos para pessoas com pânico. E isso se reflete em todas as outras áreas. Então, assim, gente, é real que a gente está trazendo para vocês. Trabalhar a espiritualidade, o transcendente na clínica é real. A gente já vem fazendo isso há anos. A gente tem resultados aí, dezenas de resultados comprovados. Para quê? Para que você possa se abrir para esse movimento. Para que você possa viver o que a gente chamou de hipnose transpessoal, que é trabalhar o transcendente dentro de você, integrando a religiosidade que você já tem, caso você tenha. O que a gente percebeu estudando a transpessoal? Que a espiritualidade ela é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem a espiritualidade dentro de si. Basta encontrar, basta acessar e desenvolver. Existe hoje um termo chamado, existe o QI. O que é o QI? Coeficiente intelectual. É o quanto de intelecto eu tenho desenvolvido. Existe o QE, coeficiente emocional, né? O quanto emocionalmente
eu estou desenvolvido. Aqui nós trabalhamos isso também, claro, mas existe um outro chamado QS, Coeficiente Spiritual, né? Em inglês, espiritual, que simboliza o quanto você tem de desenvolvido da espiritualidade dentro de você. E espiritualidade, gente, não necessariamente está relacionada às questões da religiosidade. Vou dar um exemplo daquilo que é religiosidade. Quando a gente trabalha a gratidão, eu estou trabalhando na minha espiritualidade. Quando a gente trabalha o perdão, eu estou trabalhando na espiritualidade. E aí vocês podem perguntar, Alex, mas perdão, um conceito totalmente religioso, um conceito, sei lá, antigo, né? Gente, as pesquisas científicas mostram que as pessoas que perdoam são mais felizes, as pessoas que perdoam levam uma vida mais leve, as pessoas que trabalham a gratidão liberam mais serotonina, endorfina, né, dopamina. Então, tudo isso, gente, é ciência hoje. Então hoje a gente pode falar abertamente para vocês. Então que sim, nós para poder ter saúde integral, e aqui perguntaram, né, da medicina integrativa, para ter saúde integral em todas as áreas, é fundamental eu desenvolver a espiritualidade que já está dentro de mim. E um dos caminhos, com certeza, é a hipnose transpessoal. Então vocês podem contar com a gente. Então coloquem aqui perguntas, o que mais vocês querem saber, falam com a gente. A gente vai estar, essa é a nossa primeira live dessa série, tá, gente? Que a gente vai começar e não vai parar mais. Porque eu tenho certeza, a gente já está. Eu estou muito feliz aqui, posso falar por mim, né? Estou muito feliz de estar aqui falando desse tema para vocês, porque realmente é a nossa missão, é o nosso propósito em transformar vidas, né? Ou melhor, em ajudar as pessoas a se transformarem vidas, né? Seja um a um aqui na clínica, seja nos nossos cursos, onde as pessoas também se transformam, e aí elas expandem isso exponencialmente, porque à medida que a gente passa o método, elas conseguem replicar para outras pessoas, então transformam muito mais vidas, e sim, para você aqui que está ouvindo a gente, para que possa ir se transformando, né? Para que possa ir trabalhando essas questões da espiritualidade que estão dentro de você. Lembre-se de escrever no Telegram para receber todos os vídeos, né? Todas as informações também. A gente vai estar gravando áudios, tudo para estar esclarecendo dúvidas e ajudando no que for possível aí para mais terapeutas ter essa conexão que a gente tem aí com o eu superior aí, tá bom? Se inscrevam aí. Tá na bio, né? O endereço. Tá na bio, né? Depois vocês entram no Telegram. Por que o Telegram, gente? Porque o Telegram, lá fica tudo armazenado, tá? Eu era muito receoso com o Telegram, vou ser sincero. Eu gosto muito do WhatsApp. Desde quando o WhatsApp chegou, eu era super fã do WhatsApp, fui um dos primeiros a usar, convidava todo mundo. Sabe aqueles pessoas chatas que ficam mandando um SMS para você? Eu era um deles. Porque eu gostei muito da ferramenta e gosto da ferramenta, acho super legal. Mas qual a grande dificuldade do WhatsApp? É que ela não fica, tudo no grupo, por exemplo, tudo que você mandou, quem chega agora não tem acesso. E no Telegram, tudo que a gente for eu tô tão na integração, né, que eu tô mudando o termo, né? Tudo que a gente for entregando para vocês, a gente vai colocar lá. Então, sejam as lives, sejam os nossos vídeos, nossos áudios, e-books, livros, tudo, gente. As nossas orações meditativas, tudo a gente vai estar colocando lá para que você possa ter acesso a todo o conteúdo, enfim, para que a gente possa entregar tudo que a gente tem para entregar para vocês, tá bom? A gente está chegando no finalzinho da nossa live. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Ficou algum ponto aqui que não ficou claro? Coloca aqui para a gente vai dar alguns minutinhos ainda, porque às vezes tem um delayzinho para chegar para a gente, né? Se não vier nada, a gente vai encerrar por aqui, e muito feliz de estar começando. Olha que interessante, gente, para que não sei se todos chegaram agora, para estar começando no mesmo dia que a gente começou a clínica, não a clínica nesse espaço, né? Que foi o nosso grande primeiro salto, onde a gente estava numa clínica menor, e aí a gente veio aqui, nós expandiu, estamos com 3 salas aqui, enfim, temos nosso estúdio. Então, 2 anos que a gente já está aqui somente nessa clínica, né? E depois a gente expandiu muito mais. Então, no mesmo dia, olha que coincidência, né? Que sincronidestino, né? É uma palavra que eu conheci faz pouco tempo, sincronidestino, que aconteceu. Então, a gente está inaugurando aqui essa live, trazendo para você, explicando um pouquinho, gente, porque é muita coisa do que é a hipnose transpessoal. Então, é isso aí, gente. Gratidão a cada um de vocês por estarem conosco. Lembrando, vamos ter lives todas terças e quintas-feiras, né?
às 4 horas da tarde. É um horário que a gente achou que é bacana, né? Enfim, então vem com a gente, esteja conosco e lembre, gente, hipnose transpessoal transforma vidas. É isso aí. Tchau, tchau. Até a próxima. Só ver se ninguém mandou nada por enquanto, ninguém mandou nada. Então, quinta-feira que vem nós estaremos trazendo uma convidada, tá? Uma convidada, uma aluna nossa, tá? Que daqui a pouco, depois a gente coloca aí para vocês saberem. Então vai ser muito legal, um bate-papo muito especial, onde... Prazer ver você aqui, Sônia. Oi, Sônia, gratidão, Elaine, fico feliz que vocês tenham gostado. E perguntem, coloquem temas pra gente, sugerem o que vocês querem saber, o que vocês querem ouvir, coloca pra gente, tá bom? Que a gente vai estar sempre respondendo vocês, fazendo lives de acordo com as necessidades de vocês. Então semana que vem estaremos trazendo aqui uma aluna muito querida, muito especial, a gente vai começar uma série aí, trazendo alguns dos nossos alunos que aplicaram em si, né, o método, estão replicando em outras pessoas. Então espere, quinta-feira tem muito mais de hipnose transpessoal, tá bom? Gratidão a todos vocês e até quinta-feira, 4 horas da tarde. E beijo, tchau. Lembra, lá no Instagram vai ter o resuminho da live, tá? Os principais pontos que a gente trouxe para você. Então entra lá no nosso Telegram, tá aqui na bio, né? A inscrição, entra lá e lá a gente vai estar entregando muito material para vocês. Gratidão, gente. Até mais. Tchau, tchau.